Domingo, 23 horas e 47 minutos. Eu estava no YouTube procrastinando quando descobri o segredo das pessoas que nunca sentem aquele aperto no peito pensando na segunda-feira. E não tem nada a ver com motivação ou disciplina. Na verdade, é o contrário do que todo coach por aí ensina. Existe uma lista secreta de 6 coisas que você precisa parar de fazer na segunda-feira. Não fazer, parar. E quando você para de fazer essas 6 coisas, que 99% das pessoas fazem sem perceber, sua segunda vira outra coisa, sua semana vira outra coisa, sua vida vira outra coisa. A primeira vai te chocar porque você provavelmente fez ela hoje mesmo. A sexta é tão óbvia que você vai bater na testa e falar: como eu nunca pensei nisso? E se você ficar até o final, vou te contar qual dessas 6 mudou minha vida em 30 dias. Resultado que eu não conseguia há 5 anos tentando do jeito tradicional. Pode pausar o vídeo agora e continuar procrastinando, ou pode descobrir por que segunda-feira pode ser o melhor dia da sua semana. Sua escolha. Segunda-feira é como ressaca, não da bebida, mas ressaca da sua própria vida. Sabe aquela sensação? Você acorda, já cansado, mesmo tendo dormido, com aquele peso no peito que diz: lá vamos nós de novo. É como se você tivesse bebido 1 litro de frustração no domingo à noite e agora tem que pagar o preço. Lembro de uma segunda-feira específica onde acordei cheio de propósito. Fiz uma lista gigante de tarefas, organizei minha mesa, abri 47 abas no navegador para ser produtivo. E às 18 horas eu estava no mesmo lugar, só que mais ansioso e se sentindo um fracasso. Sabe por quê? Porque eu estava fazendo tudo errado. Não as tarefas, a abordagem. Eu estava tentando adicionar coisas à minha segunda-feira em vez de remover os obstáculos. Todo mundo fala o que fazer para ter sucesso. Acorde cedo, medite, faça exercício, seja disciplinado. Ninguém fala o que parar de fazer. E aqui está o paradoxo que vai mudar a sua perspectiva. Às vezes você precisa fazer menos para conquistar mais. A procrastinação não é falta de motivação, é excesso de sabotagens invisíveis que você nem percebe que está fazendo. Nos próximos 15 minutos, vou te mostrar exatamente as 6 coisas que você precisa parar de fazer para que sua segunda-feira não seja mais um desperdício da sua existência. E te garanto, quando você para de sabotar a sua própria segunda-feira, o resto da semana se conserta sozinho. Sabe qual é o primeiro erro que a maioria das pessoas comete antes mesmo de abrir os olhos completamente? Elas acordam sem nenhum propósito definido, como se fossem passageiros da própria vida. Imagina só, você passa 1/3 da sua existência dormindo. Aí quando finalmente desperta, entrega o controle da sua mente para o piloto automático. É como se você dissesse: olha, eu não sei para onde vou hoje, então qualquer lugar serve. A motivação não nasce do nada, ela precisa de um combustível. E esse combustível é a intenção clara do que você quer conquistar naquele dia. Sem isso, você fica à mercê das circunstâncias, reagindo ao que acontece em vez de criar o que você quer. Eu mesmo já passei por isso mais vezes do que gostaria de admitir. Acordava e a primeira coisa que fazia era esticar o braço, pegar o celular e mergulhar no mundo dos outros antes mesmo de pensar no meu próprio mundo. Sabe o que acontecia? Começava o dia já sendo espectador da vida alheia, consumindo as conquistas, os problemas e as opiniões de todo mundo, menos criando as minhas próprias. A procrastinação começava ali mesmo, na cama, quando eu escolhia viver através da tela em vez de viver através dos meus próprios olhos. Era como acordar com sede e, em vez de beber água, ficar olhando outras pessoas bebendo. A ansiedade batia porque eu sabia que tinha coisas importantes para fazer, mas já tinha desperdiçado os primeiros 30 minutos do dia sendo passivo. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não entraria num avião com um piloto bêbado, mas entrega a sua segunda-feira inteira para um cérebro ainda dormindo. Quando você acorda sem propósito, está literalmente jogando 8 a 10 horas preciosas da sua vida no lixo, porque vai passar o dia inteiro reagindo em vez de agindo. A diferença entre quem conquista e quem fica na mesma é simples. Quem conquista acorda sabendo exatamente qual é a missão do dia. Não precisa ser nada complexo. Pode ser: hoje vou terminar aquele projeto que vem enrolando. Ou hoje vou ter aquela conversa difícil que venho evitando. O importante é que você desperte com intenção, porque intenção gera motivação, e motivação é o que transforma segundas-feiras comuns em segundas-feiras que mudam vidas. E quando você domina suas manhãs,
algo interessante acontece com o resto do seu dia. A maioria das pessoas começa a segunda-feira carregando uma bagagem invisível que sabota qualquer chance de sucesso: o lixo emocional do fim de semana. É como se você fosse viajar e decidisse levar uma mala cheia de roupa suja da viagem passada. Não faz o menor sentido, mas é exatamente isso que acontece quando você arrasta frustrações, discussões mal resolvidas ou decepções de sábado e domingo para dentro da nova semana. Esse peso emocional não resolvido funciona como uma âncora que puxa você para baixo antes mesmo de começar a nadar. A motivação fica comprometida porque parte da sua energia mental está ocupada processando o que já passou, em vez de focar no que está por vir. É impossível ter propósito claro quando sua mente está poluída com ressentimentos e situações inacabadas. Lembro de uma segunda-feira específica onde carreguei a raiva de uma discussão que eu tive no domingo com um amigo sobre dinheiro. Acordei já irritado com aquela sensação de injustiça remoída no peito e sabe o que aconteceu? Passei o dia inteiro com metade da minha capacidade mental ocupada, revivendo a conversa, pensando no que deveria ter dito, criando argumentos que nunca usaria. A procrastinação veio naturalmente, porque era mais fácil ficar ruminando o passado do que enfrentar as tarefas do presente. No final do dia eu não tinha resolvido nem o problema com o amigo, nem avançado nos meus projetos. A ansiedade só crescia, porque eu sabia que estava desperdiçando tempo precioso, mas não conseguia parar de alimentar aquele ciclo mental destrutivo. Foi quando eu percebi que estava literalmente envenenando a minha segunda-feira. A verdade é que problemas não resolvidos são como juros compostos emocionais. Eles só crescem com o tempo. Quantas vezes você já começou uma segunda pensando no que deu errado na sexta ou carregando a frustração de um fim de semana que não foi como você esperava? Esse padrão autodestrutivo mata a produtividade, porque divide a sua atenção entre o que foi e o que precisa ser. É como tentar dirigir olhando só pelo retrovisor. Você vai bater. O segredo está em criar um ritual de limpeza emocional antes de começar a semana. Escrever os problemas num papel, ter conversas necessárias ou simplesmente decidir conscientemente deixar para trás o que não serve mais. Porque quando você limpa a mente, abre espaço para algo muito mais poderoso entrar em cena. Existe uma síndrome que ataca milhões de pessoas toda segunda-feira. A síndrome do super-herói de segunda-feira. É quando você acorda achando que vai resolver todos os problemas da vida em um único dia, como se fosse ganhar superpoderes durante a madrugada. Eu mesmo já fui vítima disso mais vezes do que posso contar. Fazia listas com 47 coisas para fazer na segunda-feira, desde organizar a casa até revolucionar minha carreira. Adivinha quantas eu terminava? Se conseguisse 3, era milagre. O pior é que a motivação inicial era real, o propósito parecia claro, mas a estratégia estava completamente errada. É como querer comer o cardápio inteiro de um restaurante porque você está com muita fome. No final você passa mal e não aproveita nada direito. A procrastinação adora quando você tenta resolver tudo de uma vez, porque ela sabe que você vai travar. É como sobrecarregar um circuito elétrico, uma hora ele queima e para de funcionar. Quando você coloca 20 prioridades na sua lista, na verdade você está dizendo que não tem prioridade nenhuma. A ansiedade dispara porque seu cérebro não consegue processar tanta informação ao mesmo tempo, então ele simplesmente desliga e você acaba no sofá assistindo Netflix ou rolando o celular. É um mecanismo de defesa da mente contra a sobrecarga, mas que acaba criando ainda mais frustração. Você se sente culpado por não conseguir ser esse super-herói impossível que criou na sua cabeça, quando na verdade o problema não é falta de capacidade, é excesso de expectativa. A realidade psicológica é cruel. A sobrecarga paralisa mais do que motiva. Quando você tenta abraçar o mundo inteiro, acaba não abraçando nada. É como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais força você faz, mais escapa pelos dedos. O segredo que mudou minha vida foi entender que conquistas reais acontecem uma de cada vez, com foco total. Em vez de 47 tarefas, escolha 3. Em vez de revolucionar tudo, revolucione uma coisa de cada vez. A motivação se mantém quando você vê progresso real. E progresso real vem da consistência, não da intensidade desesperada. Quando você domina a arte de fazer menos, mas fazer melhor, algo mágico acontece com a sua energia. Aqui está uma verdade que vai doer. Você não é uma máquina, então para de se tratar como uma. A maioria das pessoas força o corpo e a mente a trabalhar em horários que vão completamente contra seu ritmo natural. E depois se pergunta por que não consegue manter a motivação ao longo do dia. É como colocar diesel num carro a gasolina. Pode até funcionar por um tempo, mas vai acabar dando problema. Cada pessoa tem um cronotipo diferente. Horários onde sua energia está no pico e outros onde ela despenca naturalmente. Ignorar isso é como nadar contra a correnteza, o tempo todo. Você se cansa muito mais rápido e avança muito menos. O propósito fica confuso quando você está sempre lutando contra a sua própria biologia, em vez de trabalhar a favor dela.
Levei anos para descobrir que minha energia criativa é máxima entre 6 e 10 da manhã e que depois das 14 horas eu viro praticamente um zumbi intelectual. Antes de entender isso, eu forçava reuniões importantes na parte da tarde e ficava me cobrando por não conseguir ter o mesmo rendimento. A procrastinação aparecia justamente nesses horários de baixa energia, porque meu cérebro estava pedindo uma pausa, mas eu insistia em empurrar com a barriga. A ansiedade batia forte porque eu me sentia culpado por não conseguir ser produtivo o dia inteiro, quando na verdade estava tentando ser produtivo nos horários errados. Foi como descobrir que eu estava tentando plantar flores no inverno e reclamando que elas não cresciam. Quantas vezes você já se sentiu culpado por não conseguir render às 14 horas ou por sentir sono depois do almoço? Isso não é preguiça, é biologia. Seu corpo tem ciclos naturais de energia e quando você trabalha respeitando esses ciclos, a produtividade multiplica por 3. Identifique seus horários de pico e reserve suas tarefas mais importantes para esses momentos. Use os horários de baixa energia para atividades mais mecânicas ou para descansar mesmo. Sim, descansar também é produtivo. A motivação se mantém quando você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar em parceria com sua natureza. É como descobrir que você tinha um aliado poderoso dentro de você o tempo todo, mas estava tratando ele como um inimigo. E quando você alinha suas ações com sua energia natural, percebe que existe outro inimigo ainda mais perigoso esperando. Uma curiosidade: você sabia que 80% das pessoas não interagem com o conteúdo e não seguem a página? Você fazendo isso está contribuindo para que eu crie mais conteúdos assim e alcance mais pessoas que precisam dessas mensagens. Instagram não é realidade, LinkedIn não é vida real, mas segunda-feira de manhã você abre essas redes e começa a se comparar com versões editadas da vida dos outros. É como comparar sua vida real com um filme da Marvel, cheio de efeitos especiais, roteiro ensaiado e cenas que foram filmadas 50 vezes até ficarem perfeitas. Todo mundo posta só os highlights, a promoção, a viagem, o sucesso, o momento de glória. Ninguém posta a procrastinação de terça-feira, a ansiedade de quarta ou o dia que ficaram de pijama comendo pizza e questionando todas as escolhas da vida. Quando você usa essa versão fake como parâmetro para medir seu progresso real, está literalmente competindo com fantasias. A motivação morre porque você está jogando um jogo impossível de ganhar. Lembro de uma segunda-feira específica, onde vi um colega postando sobre um projeto incrível que ele tinha acabado de finalizar. Passei o dia inteiro me sentindo um fracasso porque eu estava lutando para terminar uma apresentação simples. A ansiedade só crescia porque eu sabia que eu estava fugindo, e fugir sempre gera mais medo do que enfrentar. Quando finalmente fiz a ligação no fim do dia, descobri que o cliente também estava preocupado e queria ajudar a resolver. A conversa durou 15 minutos e resolveu um problema que estava me atormentando há semanas. Toda aquela energia que eu gastei evitando poderia ter sido usada para construir algo novo. A motivação voltou imediatamente porque eu tinha provado para mim mesmo que era capaz de fazer coisas difíceis. E isso é um combustível poderoso. O padrão de fuga é só medo disfarçado de produtividade. Você reorganiza a casa em vez de trabalhar no projeto importante. Responde mensagens em vez de fazer a ligação difícil. Fica pesquisando mais em vez de começar de verdade. A verdade dura é que o que você evita na segunda-feira te persegue a semana toda, crescendo como uma bola de neve na sua mente. O desconforto que você sente antes de fazer algo difícil é sempre maior do que o desconforto de fazer a coisa em si. É como ter medo de pular na piscina, mas quando você pula, percebe que a água estava boa. O propósito fica claro quando você para de fugir e começa a enfrentar, porque cada vitória sobre o desconforto te mostra do que você é realmente capaz. E quando você desenvolve essa coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado, sua segunda-feira e sua vida nunca mais são as mesmas. Então, depois de tudo que conversamos aqui, eu quero que você entenda uma coisa. A segunda-feira não é seu inimigo. Você é. Vamos recapitular rapidamente o que você não pode mais fazer. Primeiro, não acorde sem propósito. Segundo,
não carregue o lixo emocional do fim de semana. Terceiro, não tente resolver tudo de uma vez. Quarto, não ignore sua energia natural. Quinto, não se compare com a versão perfeita dos outros. E sexto, não evite o desconforto necessário. Sabe qual é a verdade mais dura que ninguém vai te contar? Segunda-feira é como um espelho. Ela só reflete quem você escolhe ser. Se você chega nela desorientado, ela vai ser caótica. Se você chega carregando bagagem, ela vai ser pesada. Se você chega tentando ser super-herói, ela vai te mostrar que você é humano. A pergunta real não é como fazer segunda-feira ser melhor. A pergunta é quem você vai escolher ser quando ela chegar. Porque eu posso te dar todas as estratégias do mundo, mas se você continuar sendo a mesma pessoa que se sabota, que se boicota, que foge dos próprios objetivos, nada vai mudar. Sua segunda-feira muda quando você muda. Ponto final. Agora eu vou te dar um desafio direto, sem meias palavras. Semana que vem, na próxima segunda-feira, eu quero que você pare de fazer pelo menos 3 dessas coisas que eu falei aqui. Escolhe 3 dos 6 nãos e simplesmente não faz. E eu quero saber, comenta aí embaixo, qual dos 6 nãos mais te acertou? Qual deles você olhou e pensou, caramba, esse sou eu? Não tenha vergonha, todo mundo tem pelo menos um. E olha só, na quarta-feira eu volto aqui para falar sobre por que você sabota suas vitórias. Porque não adianta nada começar bem a segunda-feira se você vai se destruir no meio da semana, né? O vídeo já está programado ali no cantinho da tela. Clica lá e ativa o sininho, porque essa conversa está só começando. E lembra de uma coisa, você não precisa gostar da segunda-feira, você só precisa parar de se sabotar nela.